Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Estamos aí para mais uma videoaula. Espero que, tanto tempo já depois das aulas presenciais, vocês já tenham aí mais ou menos, se estabilizado nessa novas aulas de plantão, Skype e essas videoaulas, né? Aí eu repito muito aquilo que eu falei, né? Muita disciplina, muita organização. Vamos fazer o quê? Né? Vamos ver se a gente se reinventa. Estou procurando me reinventar, né? Cada um tentando se reinventar. Bom, a aula de hoje nós vamos continuar na apostila 7, o realismo. Revendo um pouquinho o último vídeo, a gente viu aquele contexto histórico, não é mesmo? A gente viu o realismo na Europa, aqueles movimentos todos que geraram o realismo lá, o positivismo, o darwinismo, o socialismo do Marx, né? E depois também tá faltando um movimento aí. O evolucionismo, que eu acho que eu esqueci de falar. O determinismo, não, tinha falado sim. O determinismo do Taine, que a gente vai estudar melhor no naturalismo, né? A gente viu todo aquele contexto histórico, aquelas agitações todas, a Revolução Industrial, a urbanização exagerada das cidades, aqueles operários abandonados, a miséria, aquela coisa que começou, né? E o realismo vem para denunciar tudo isso. Depois nós vimos o realismo na Europa, depois do contexto histórico, e o realismo em Portugal. Lembram da questão Coimbra, aquela polêmica? Muito importante vocês saberem isso aí da questão Coimbra. Isso aí cai muito, na prova provavelmente vai ter questão sobre isso, né? E depois nós vimos as manifestações do realismo em Portugal, salientando quem? O Eça de Queiroz, como o maior romancista português do realismo, né? E caímos depois, se vocês estão acompanhando na apostila, é bom que vocês acompanhem, na página 16 da apostila 7, Realismo no Brasil. Eu falei do contexto histórico do realismo no Brasil, como a coisa aqui estava, né? Na segunda metade do século XIX. Como que veio tudo cópia da Europa tardiamente, porque só em 1881 que nós vamos ter o primeiro romance realista brasileiro. Nas duas, 81 já está no fim do século, né? Nas duas últimas décadas. Mas é só lá que começa o realismo aqui no Brasil. E hoje, então, se vocês acompanharem aí na apostila, estamos na página 17, vamos começar com a prosa realista brasileira, tá? Logo aí no primeiro parágrafo vai fazer uma comparação, a diferença do realismo na Europa e no realismo aqui. E a primeira coisa que eles salientam é que na Europa houve a prosa realista e a poesia realista. Em Portugal houve isso, na França também, em outros lugares lá. E que aqui no Brasil não houve poesia realista. Alguém pode perguntar, mas e o parnasianismo? Bom, o parnasianismo é outra história, né? O parnasianismo nós vamos estudá-lo ainda esse ano, depois do naturalismo. Ele está junto naquele quadro lá, lembra? No quadro das épocas literárias eu boto lá, realismo, naturalismo, parnasianismo. Tá? Mas o parnasianismo como estética não tem nada a ver com essa denúncia social, com esse problema social que a poesia realista denuncia, também mostra, ou aquelas grandes interrogações diante da vida. Certo? A poesia realista faz isso. O parnasianismo é arte pela arte, é mais aspecto formal e tudo mais, né? Então, no Brasil nós não tivemos poesia realista, o primeiro parágrafo ressalta bastante isso, tá bom? E aí, depois, então, ele começa... mas nós temos também uma diferença com a Europa, porque o realismo brasileiro, nós tivemos aquele gênero literário chamado conto. O Machado de Assis é o grande contista do realismo. Os contos deles são fabulosos. E também, a apostila não fala, mas o Machado de Assis também era cronista. Ele tem crônicas, tem livros só de crônicas, né? Aquele gênero literário mais leve.
mais de coisas do cotidiano, né? Na Europa a gente não tem grandes contistas nem grandes cronistas nessa época aí, então a gente perde na poesia, que não tivemos, mas a gente ganha no conto e na crônica, a diferença do Brasil para a Europa, né? Aí aí vai falar da prosa. A prosa aí não tem muita diferença com a da Europa, né? A primeira coisa é uma linguagem direta e objetiva, não é aquele subjetivismo romântico, né? Aquelas ilusões, aquelas utopias, aquele idealismo todo. Nós estamos no realismo, né? Contra aquele bendito idealismo dos românticos. E a prosa realista, ela faz também uma descrição detalhada do ambiente. Aí tem aqui, por exemplo, no terceiro parágrafo da apostila, eu vou tomar a liberdade de ler, vocês acompanhem aí comigo e depois eu explico isso aí, que inclusive eu vou dar alguns exemplos, tá bom? Então diz assim no terceiro parágrafo da apostila, página 17. O escritor realista procurava construir um retrato da sociedade tal qual ela se configurava no momento, revelando os conflitos morais e as incoerências dessa sociedade. A análise psicológica, eu vou acentuar bastante isso, análise psicológica, passou a ser uma das estratégias textuais por meio da qual o escritor pôde revelar um mundo em que as aparências sociais não correspondiam aos valores e às ambições individuais dos personagens. Jamais se veria isso no romantismo, né? Diferentemente dos escritores românticos, volta para o romantismo aqui, os quais apresentavam personagens que viviam e morriam por acreditarem em ideais que não se ajustavam ao mundo em que se encontravam, os escritores realistas optaram pela representação de pessoas comuns, como personagens centrais, desprovidas de idealização e muitas vezes sem grandes projetos de vida. Mas, por trás da suposta superficialidade dos personagens, os realistas se propunham a investigar os mecanismos de determinação social, isto é, denunciar as formas pelas quais as estruturas sociais oprimem pessoas. Por essa razão, na literatura realista, há uma crítica ferrenha a instituições como a igreja e o casamento, que subjaz a temas como adultério, por exemplo, né? Então, aqui acentua bem isso. O exemplo que eu trouxe para vocês, que eu vou ler também, é do livro do Dom Casmurro, do Machado de Assis, para vocês verem essa análise psicológica que faz, né? Eu não vou começar a contar o Dom Casmurro aqui para vocês, porque é um dos livros mais sensacionais dele, né? Aquele livro aberto, que está em primeira pessoa, foco narrativo. Isso aí muda toda a tragédia, a configuração, o que pode acontecer lá no livro, certo? E é o livro da famosa Capitu, aquela personagem feminina mais misteriosa da literatura brasileira, né? Ainda vai se escrever, ainda vai se falar muito da Capitu, lá do Machado de Assis, do Dom Casmurro, né? E o outro é o Bentinho contando sua história em primeira pessoa, né? E a cenazinha que eu vou passar, que eu vou ler aqui para vocês, é quando ele, adolescente, e ela também, ele começou um namorico com ela, né? O Bentinho com a Capitu, e ele vai analisar os olhos da Capitu. Então ele fala assim, olha, aqueles olhos da Capitu, não me acode imagem capaz de dizer, sem quebra da dignidade do estilo, o que eles foram e me fizeram. Olhos de ressaca? Vá, de ressaca. É o que me dá a ideia daquela feição nova. Traziam não sei que fluido misterioso e enérgico, uma força que arrastava para dentro, como a vaga que se retira da praia nos dias de ressaca. Para não ser arrastado, agarrei-me às outras partes vizinhas, às orelhas, aos braços, aos cabelos espalhados pelos ombros, mas tão depressa buscava as pupilas. A onda que saía delas vinha crescendo, cava e escura,
ameaçando envolver-me, puxar-me e tragar-me. Olha como ele descreve isso aí, né? E joga muito a palavra ressaca aí. O título desse capítulo até do Dom Casmurro é Olhos de Ressaca. E a ressaca é uma palavra-chave do livro Dom Casmurro. Vai ter muito acontecimento. Aqui é metáfora, né? Aquelas ondas violentas que vêm e derrubam tudo muitas vezes pela praia fora, a ressaca, a famosa ressaca. E a ressaca vai aparecer também no plano real, vai haver acontecimento envolvendo ressaca no plano real, não da metáfora como aqui, né? E ressaca como aquele obstáculo, como um problema, é o que está aqui, né? Porque aqui ele está narrando o namorico de adolescente e tudo mais, e depois lá na frente ele continua a descrever isso aí. Né? É mais ou menos, aí vem aquela bendita intertextualidade, né? O que o Drummond, certo? Fala, estamos falando de problema, certo? Você pode comparar, por exemplo, a pandemia, o Covid-19, é uma bendita ressaca, mas aí você iria achar um tsunami, né? Mais violento. Agora, aquelas benditas intertextualidades que há na literatura, eu gosto demais disso, né? E o Drummond tem um poema famoso que ele publicou no primeiro livro dele, Alguma Poesia, de 1930. Vai fazer 100 anos em 2030. Está fazendo 90 agora, certo? O Alguma Poesia do Drummond. É o primeiro livro de poesias dele, de 1930. E tem aquela famosa poesia No Meio do Caminho, que vocês já devem ter ouvido, né? E falado muitas vezes, em que ele fala assim: no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Olha as repetições, né? É a poesia modernista daquela época. Causa muito escândalo essa poesia aqui. Né? Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. E ele termina. Esse poema do Drummond é muito repetido, né? Em textos, eu já vi até em texto esportivo, em textos de economia, como um grande obstáculo, um grande problema, como nós estamos vivendo agora. Tem uma pedra no meio do caminho nosso, tem, certo? E isso aí, há quantos anos atrás que o Drummond já levantou isso aí? Eu falei que deu polêmica até na gramática, né? Por causa do verbo ter aí, tinha. Para os puristas, ainda mais naquela época, em 1930, não podia usar o verbo ter no lugar do haver. Tinha que ser, no meio do caminho, havia, né? E ele usa tinha, que era o português mais informal, mais aquele sentido que o modernismo vem para fazer uma literatura mais libertária, mais livre, mais de acordo com o falar do povo. E o Drummond jogou isso nesse poema dele aqui famoso, No Meio do Caminho, que vira e mexe, está sempre voltando, né? Eu fui talvez um pouco longe, mas estamos em aula de literatura, está valendo, hein? Certo? Quem sabe depois a gente vai fazendo as ligações das coisas, né? Aquela ressaca lá do livro de Dom Casmurro é um grande problema, a palavra ressaca lá. Depois a gente explica melhor lá para frente. Eu não quero contar a história, porque vocês têm que ler esse livro. Esse livro tem que ser lido, viu, gente? O Dom Casmurro, do Machado. E agora, o problema aqui da pedra no meio do caminho, e são os obstáculos, que a vida não é um mar de rosas. Como era lá no romantismo, aquela idealização toda, o felizes para sempre, né? Bom, voltando aí agora para a página 17, depois da leitura daquele parágrafo, do terceiro parágrafo, no quarto parágrafo vai falar muito do caráter antiburguês. É aquela burguesia que criou o romantismo, né? A gente já falou que a literatura romântica parecia ser a literatura da burguesia, satisfazia aquela burguesia toda lá, era mais feita para eles. Agora vem aquela oposição. É antiburguês, vai denunciar toda aquela burguesia, aquela hipocrisia, né? Aquela situação em que a sociedade vivia na época.
E no último parágrafo aí da página 17, opa, já estamos com 14 minutos, gente, já estourou e eu queria falar só 10, mas tudo bem, eu vou terminando. No último parágrafo da página 17, ele vai citar dois grandes realistas. O Raul Pompeia é conhecido por apenas um livro, o Ateneu. Eu vou fazer comentário então no próximo vídeo, porque agora não dá mais tempo. E o grande Machado de Assis, certo? Vai ter, eu acho, uns capítulos aí só para a prosa machadiana, nós vamos ter. Agora, os exercícios também que a gente vai fazer nos plantões, da apostila, da hora de estudo e tudo mais, está voltando muito no Machado de Assis. A gente vai analisar muita coisa lá. O vídeo a gente está só dando uma explanação alta aqui por cima, né? E cita rapidamente lá também o teatro daquela época do realista, com dois autores, França Júnior e Arthur de Azevedo. Esse Arthur de Azevedo é irmão do Aloísio de Azevedo, que vai ser o autor principal do naturalismo. A gente vai ver lá para frente, né? Então, gente, eu vou parar por aqui, ficamos só com essa página 17 hoje, certo? Amanhã, no plantão de dúvidas, certo? A gente vai analisar muito mais isso aí, corrigindo aqueles exercícios lá, tá bom? E para os amantes da música, o fundo musical de hoje, semana passada, era os autores romanos. Hoje é barroco. O que vocês estão ouvindo lá nesse fundo é música barroca, tá bom? Passem bem, descansem bastante e malhando nos benditos, sei lá como que nós estamos nos virando, né? Mas não podemos perder o foco, não. Infelizmente, a gente não sabe até quando vai essa situação. Esperamos, estamos rezando para a coisa terminar logo, tá certo? Um abração saudoso para vocês e até o próximo encontro aqui na videoaula, mas eu estou ansioso para o próximo encontro presencial. Até lá, tchau!